Eu quero compartilhar um texto das Escrituras Sagradas com vocês, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, ou nós vamos apresentar aqui no nosso painel. Mateus, capítulo 22. Versículos 23 ao 33. Lucas, capítulo 20, também conta a mesma história. Vocês sabem que os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos falam basicamente das mesmas, tem o mesmo conteúdo, mas cada evangelista falou de uma forma muito específica. Vamos ler Mateus, mas depois vamos dar continuidade lendo Lucas. Amém? Mas vamos ler primeiro Mateus, capítulo 22, versículos 23 ao 33. Ok? Podemos ler. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver. Eles disseram o quê? Não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse. Quando a Bíblia fala mestre, Moisés disse, a Bíblia está dizendo, ou alguém está dizendo, mestre, a lei de Moisés diz. E o que você diz? Ok? Então vamos lá. Ele disse, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Vamos dar uma pausa aqui, queridos. A lei de Moisés diz que quando um homem casa com uma mulher, ontem nós tivemos aqui um casamento, a igreja ainda está assim, né? Nesse entorno de aliança. Os noivos nunca mais chegaram. E quando a Bíblia se refere ao casamento, e aqui eu acho interessante os saduceus, eu vou já falar quem são os saduceus. Eles tinham uma pergunta, eles tinham um questionamento, e eles não sabiam a resposta, mesmo sendo estudiosos da Torá, eles não sabiam a resposta, e foram até Jesus para perguntar um enigma. O enigma era, a lei de Moisés diz que quando um homem casa com uma mulher, se esse homem morre e não deixa descendentes, essa mulher tem obrigação de casar com o irmão do falecido marido. Para que esse novo marido dê filhos para o falecido marido. Só que vamos ler aqui o que aconteceu. Isso aí é a lei da Torá, a lei de Moisés. Diz isso até o dia de hoje. Vamos lá agora o que eles quiseram dizer a Jesus. Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Olha só o enigma. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Misericórdia, né, gente? Coisa horrível. Diabo é isso aí. Portanto, na ressurreição, olha só, eu estou falando dos saduceus que não creem na ressurreição. Mas eles queriam saber o que Jesus responderia sobre a ressurreição. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Que pergunta difícil, sim ou não? Que pergunta difícil. Eu não concordo que todas as vezes que foram perguntar a Jesus fizeram um teste. Aqui, para mim,
eles não sabiam a resposta. E eles deixaram claro, houve entre nós uma mulher que casou com um cara, o cara morreu, ela teve a obrigação pela lei da Torá de casar com o irmão dele, o cara morreu, casou com outro irmão, essa aí é a viúva negra, né? Eles falam, né, que a viúva negra que é que mata. É o pessoal da Marvel, né? Cuidado com aquele pessoal da Marvel, aquelas meninas da Marvel ali, é viúva negra o nome delas, né? E simplesmente 7 maridos ela teve e todos morreram. E de nenhum ela deu filho. E pela lei aqui está dizendo que o problema não era dela, era dos maridos. A pergunta crucial não é a questão de quem morreu, quem viveu. A pergunta era, quando ela ressuscitar e os maridos ressuscitarem, de quem ela será esposa? Que interessante. Vamos ver o que Jesus respondeu? Versículo 28. Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus. Primeiro foi logo uma lapada, como diz o maranhense. Vamos lá. O que Jesus disse? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Gente, vocês não estão entendendo. Jesus estava falando para caras que sabiam muito a lei de Deus. Vocês erram em não saber nada da lei de Deus. Sabe o que é pior? Vocês não conhecem o poder de Deus. E ele continua. Agora isso aqui é doutrina, tá? Agora é doutrina. Jesus está dando a doutrina para nós. Versículo 30. Porque na ressurreição, o que acontece, queridos? Nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos. Pastora, não vai ter casamento no céu? Não, meu marido disse que não gosta dessa parte. Se pensar que ele vai para o céu, eu também vou, e a gente não vai ser marido e mulher. Eu falei, moço, nem precisa ser marido e mulher, não existe mais isso. Aqui que a gente tem necessidade de pessoas. Lá, Jesus é o suficiente. Nós nos casaremos, todos nós nos casaremos com Ele. Então, o que Jesus disse aqui para nós é uma doutrina, amém, queridos? Ele deixou claro que anjo não. Então, aproveite para casar agora. Né? Agora que é hora de casar. Anjo não casa, na eternidade não vai haver casamento. E ele está deixando claro, vocês erram porque não sabem as Escrituras, nem sabem o poder de Deus, mas eu quero deixar claro que na ressurreição não haverá casamento, Patrícia. Tem que casar. Raisilene, Joana, Érica. Deixa eu ver quem mais está solteira ainda. Solteiro. Pastora, como é que a gente casa rapidinho? Orando. Ou então fazendo como a Ana. Dá uma voltinha em Jerusalém, fica de frente para o muro ocidental e faz um clamor. Eu acho que foi forte, porque, rapaz, 4 meses depois a mulher estava casada. Foi forte. Vamos continuar sobre as Escrituras. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, o que está escrito, queridos? Não tendes lido o que Deus vos declarou? Olha lá, versículo 32. Eu sou o Deus de... E o Deus de... Gente, vamos lá. Esses 3 não morreram? Esses 3 não morreram? E como é que o Senhor está dizendo aqui que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele responde, Jesus. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina.
Você pode dar glória a Deus por isso? Então nós poderíamos, queridos, passar batido sobre a ressurreição, mas sobre a ressurreição Jesus era fariseu. Ai, pastora. Havia em Israel pelo menos 3 grupos estudiosos nos tempos de Jesus. Um era saduceu, o outro era fariseu e o outro era os essênios. Lembra dos essênios? Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Os saduceus criam na reencarnação e os essênios criam no batismo das águas. Então, o legado ideológico, teológico, que Israel estava mergulhado quando Jesus surge, é no grupo essênico, no grupo farisaico e no grupo saducaico, saduceu. Jesus chega para nos dar as respostas. Eu amo isso. E sobre isso, nós percebemos aqui como um rabino, como Jesus, como um judeu, como ele trouxe respostas para o seu povo. Pastora, por que Jesus veio como um judeu? Ninguém conhece esse livro como eles. E esse livro é a palavra de Deus. Então Jesus tinha que vir para esse povo, para interpretar a lei que os homens não estavam conseguindo interpretar até os nossos dias. Se nós não tivermos Jesus para interpretar, queridos, nós não temos a resposta do livro. Tanto da Torá como toda a Taná, e inclusive o Novo Testamento. Então o texto ele fala de um diálogo, de uma discussão teológica, que os saduceus estavam interessados em saber. E eu queria deixar claro sobre quem são os saduceus, porque uma vez eu fiz uma pergunta, de onde surgiram os saduceus? Eu queria deixar claro para vocês. Como eu estudei, eu queria passar esse estudo para vocês. A palavra saduceu vem de Tsadok, ou que nós chamamos, em vez de Tsá, nós chamamos de Zá, Z, mas é T-S-A, ou T-Z-A, Tzadok, mas é Sadoqueu, Sadoc ou Zadok. Quem já ouviu a palavra Zadok? Para nós essa palavra é comum, Zadok. Zadok foi um sacerdote que, inclusive, quando o profeta Ezequiel profetizou que haverá o 3º templo, sim, ele disse que vai ter uma família que vai ter a capacidade de dirigir o 3º templo, que é a família de Zadok. Não se sabe de onde surgiu os saduceus de fato, mas o que se sabe é que eles podem ter saído, emergido de um pensamento, nós somos a herança de Zadok, a herança dos filhos de Zadok que vão ter uma teologia reta a respeito de Israel. Irmãos, na profundidade, os saduceus se perderam terrivelmente quando os macabeus, quem lembra dos macabeus? Quando os macabeus conseguem vencer a batalha, amém? De Hanukkah, na época de Hanukkah, e eles vencem a batalha. O que estava acontecendo em toda Israel, quem se lembra? Helenismo. O que é o helenismo? Teologia grega. Quando a gente vai a Israel, é estranho. Hoje. A gente vai nos resquícios históricos, arqueológicos de Cafarnaum. Quem foi com a gente já lá, em Cafarnaum? Aí a gente chega nos restos de uma sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus morou, naquela região. A sinagoga de onde Jesus ia, para onde Jesus ia congregar. E quando você olha lá, tem os símbolos judaicos, a menorá, e na outra coluna tem o quê? Quem se lembra? Quem lembra desse susto que nós pegamos agora?
uma medusa. Mitologia grega. Então eu queria que vocês lembrassem desse fato, ele é extremamente importante. A religião judaica estava contaminada de paganismo. A religião judaica, quando eles vencem a batalha contra os gregos, e eles tomam o templo do Senhor, lembram disso, queridos? O povo estava contaminado. O povo estava envolvido nos pecados da Grécia. Havia aquilo que Deus é contra, que é o politeísmo. Então o povo de Israel estava envolvido em muitas mitologias gregas, misticismo, e os saduceus eram os principais envolvidos nessa mitologia. A história diz que os saduceus, eles queriam, eles eram elite de Israel, eles tinham propriedade também teológica, mas eles queriam dominar sem mexer. Vamos lá, vamos pensar nisso hoje. Tem evangélico que vai pular o carnaval, sim ou não? Tem. Tem evangélico que vai pular o carnaval. Quer dizer, que diz que é. Então vamos lá, isso é um saduceu. O saduceu, ele era crente na Torá, mas ele dava um pulinho lá na Grécia, né? Medusa e tal. Ele tinha a mistura. E os fariseus? Mas apanharam o bichinho. Os fariseus eram o contrário. Rígidos pela lei. Durões. E Jesus pegou e taca neles também. Uns eram muito, né, frios ou vulneráveis. E os fariseus eram muito rígidos na lei. Jesus chegou e começou a confrontar todos esses grupos. Porque os dois estavam errados e precisavam de ajustes. Vamos falar sobre isso. Então, nós estamos falando aqui do tempo dos Macabeus, e eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da história da época, quando Jesus surge com essa doutrina helenística dentro da história do povo de Israel. E eu queria colocar aqui alguns pontos, por favor. É uma aulinha rápida, mas eu acho que a gente precisa pegar essa aula para a gente falar semana que vem sobre ancestralidade. Os pontos de discórdia principais da crença dos saduceus. Primeiro ponto, imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Eles concordavam com Jesus em tudo. Quando Jesus falava da imortalidade da alma, eles, isso aí eu não concordo. Ou quando Jesus falava da ressurreição dos mortos. Por isso que eles trouxeram esse ponto sobre a ressurreição dos mortos. Então, vamos lá. Eles negavam a lei oral. Quem sabe que Israel tem a lei oral? Sim? Como é o nome da lei oral judaica? Como é o nome? Vocês não sabem que tem uma lei oral? Como é o nome da lei oral judaica? Tal. Um Talmud. O Talmud. A lei oral judaica. Os saduceus não criam na lei oral. Eles só criam na lei? Na lei? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, você está matando vergonha. Tá todo mundo filmando aqui, ó. Vamos dizer assim, papai, a pastora está apanhando hoje. Vou falar aqui para, né? Vamos lá. Vamos repetir. Vocês sabem da lei oral. Como é o nome da lei oral? Muito bem, viu? Eu sabia, vocês sabiam. E só que os saduceus acreditavam somente na lei? Muito bem, que é o Tanar. Muito bem. Então vamos lá. Eles negavam a lei oral. Isso era um problema sério quando o fariseu falava com eles.
Porque fariseu, irmão, tipo, pastora, o que é lei oral? A lei oral, meus irmãos, a Torá diz, é para circuncidar. O Talmud diz, como circuncidar? Vocês estão entendendo? Então, o Talmud dá os detalhes da circuncisão. Já a Torá só fala que é para circuncidar. Então, a lei oral, ela também tem valor, inclusive hoje, para os historiadores. Toda a lei oral de todas as culturas do mundo, inclusive a nossa maranhense, ela tem valor histórico, ok? Então, sobre isso, os saduceus estavam errados, certo? Então, eles negavam a lei oral como revelação de Deus, certo? Eles só criam na lei escrita, ok? Eles negavam a ressurreição do corpo. Não cabia na cabeça deles. Alô, pastora, eu também, na minha também não. Por isso que eu estou querendo que vocês entendam algo. Porque é muito importante você ser um crente que sabe, quando alguém te pergunta, tu é crente em quê e por quê? Nem sei. Quantos aqui creem na ressurreição dos mortos? Ixi, pouquinha gente, tô frita. Vou voltar, desculpa aí pro pessoal que está me assistindo. Quem aqui crê na ressurreição dos mortos? Ah, tem uma melhorada, deu uma melhorada. Quem não sabe o que é a ressurreição dos mortos? Não sei o que vocês sabem então, né? Nem todos levantaram a mão. Ok. Então eles negavam a ressurreição dos mortos. Eu posso perguntar o que é a ressurreição dos mortos? Ruth. Simples. Teve um cara que ressuscitou. O que é a ressurreição dos mortos para vocês? Hã? O que foi isso, gente? Eu vou já deixar esse microfone, estou morrendo de vergonha. O que é a ressurreição dos mortos? Alguém morreu e voltou a viver no mesmo. Uau! Isso é ressurreição dos mortos. Os saduceus diziam, não cremos nisso. Os fariseus diziam, nós cremos nisso. Jesus veio, morreu, e ao terceiro dia, todos viram que era Jesus. Ok? Isso é uma comprovação. A ressurreição dos mortos. Então, nossa doutrina crê na ressurreição dos mortos. Você pode dizer glória a Deus? Então, eles negavam a ressurreição do corpo e eles negavam a imortalidade da alma. Ora, quem crê na reencarnação não crê que a alma é imortal. Ou você crê que a alma é imortal, ou você crê na reencarnação. As duas coisas você não pode crer, não tem cabimento. Então, para os saduceus, a imortalidade da alma não existia. Nós cremos na imortalidade da alma. Nós cremos que quando você olha aquela pessoa ali, no caixão, está ali somente o corpo, mas ela já está viva com Deus. Porque a alma não morre. Ok? Muito bom. Eles negavam a existência de espíritos bons e maus. Os saduceus achavam que não existia essa história de espírito bom e espírito mau. É muito bonzinho essa religião, né? Muito boazinho. Eles também não acreditavam na predestinação. Eles achavam que Deus não se envolve na vida do homem para predestiná-lo. Eles erraram de novo, que existem fatos e fatos, existem situações e situações. Mas eles criam no livre-arbítrio. Olha como é interessante. Então, a gente está muito envolvido aqui em um pouco de coisas. E, claro, na reencarnação dos mortos, que é diferente de ressurreição, eles criam. Pastora, diante dessa situação, nós precisamos chamar Jesus. Diga comigo, Jesus, resolve esse problema para a gente. Jesus chega ali
E eles se juntam ali diante de Jesus e falam com Jesus. E Jesus começa a ensinar a palavra. Essa mulher deveria se casar pela lei e tal. E Jesus fala que um corpo ressuscitado não? Então, quando chegou um pastor que a gente convidou de fora e veio aqui pregar, aí ele disse, lá no céu, eu sou tão fiel à minha esposa, eu sou tão fiel que quando chegar no céu, vamos continuar casados. Mas eu jogava um papelzinho na cabeça dele, assim, dizendo, irmão, não tem casamento no céu. Não tem casamento no céu. Então, cuidado, tá bom? E a pergunta deles foi essa. Se eles acreditavam na reencarnação, por que fizeram uma pergunta sobre a ressurreição? Porque, no fundo, eles queriam conhecer. Eu quero deixar claro para vocês, queridos, muitos saduceus se converteram a Jesus Cristo. Muitos saduceus creram em Jesus Cristo. Eu queria trazer para vocês uma lembrança de quem é Jesus. Abra sua Bíblia em João 4:25, por favor. João 4:25. O que está escrito? Essa conversa aí, quem se lembra dessa conversa? A mulher samaritana está falando com Jesus no poço de Jacó, não é isso? E ela começa a ter uma conversa com ele, e a conversa começa a ficar muito profunda sobre teologia. E, de repente, ela diz assim, olha, o que tu está falando comigo é muito importante. Eu sei que um dia nós vamos ter todas as respostas pelo Messias. O Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ele vai trazer para nós todas as respostas da Torá. Sabe o que ele disse? Versículo próximo. Disse-lhe Jesus... Pode me perguntar que eu vou te responder. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. O que você quiser saber sobre a lei, o que você quiser saber sobre a revelação, o que você quiser saber sobre o poder de Deus, o que você quiser saber sobre a ressurreição dos mortos, o que você quiser saber sobre o fim dos tempos, eu sei a resposta. Para mim, queridos, ela queria saber só isso. Ela foi muito inteligente quando ela começou a conversar com Jesus, que disse que só pode ser ele. Só pode ser o Messias para estar falando umas coisas tão lindas, tão incríveis. Aí ela disse, olha, essa conversa aí está ficando bonita, mas eu vou lhe dizer, só o Messias é que vai responder tudo. Ele disse, tu já entendeu, né? Sou eu esse cara. Então, é muito interessante isso. Eu queria que vocês percebessem como prontamente Jesus traz a resposta. E eu sei que o maior problema da humanidade, queridos, é ter a resposta sobre a vida espiritual. Porque nós temos filosofias todo dia aí fora. Mas a resposta está aqui, ó. Não, a resposta não é minha. A resposta não pode ser humana, queridos. A resposta é do próprio Deus. Ele nos deu o seu livro para nós aprendermos ele e termos um caminho para ir para a vida eterna. Então aqui Jesus fala, versículo, vamos agora para Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 34. Lucas, capítulo 20, versículo 34. Olha, a resposta de Lucas, ela é muito mais profunda. Amém, queridos? Sobre o casamento, quando se morre e quando houver a ressurreição dos mortos. Os filhos deste mundo, nós aqui nesse mundo, nós casamos. E dão-se em casamento. Próximo versículo.
Mas os que são, olha a expressão de Lucas, os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Essa é a primeira resposta. Na eternidade ninguém mais vai se casar. Outro ponto. Prossiga, por favor. Próximo versículo. Pois, vamos lá, o que está escrito? Ei, eu não ouvi. Pois, não, está fraco, eu não ouvi. Pois, e por que existe reencarnação? Se Jesus disse que quando um homem morre, ele não pode mais morrer. Quando um homem morre, ele não pode mais morrer, porque a morte é muito ruim. A morte só pode visitar o homem uma vez na vida. Daí ele segue ao juízo. O homem só morre uma vez, porque eles são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da... Fraco demais, sendo filhos da... Nós somos filhos da ressurreição. Um dia eu e você acordaremos com Ele para sempre. Queridos, tu não te alegra? Tu não te enche de esperança? De saber que um dia nós vamos ressuscitar e vamos ter o corpo que Jesus tem. Viver como Jesus vive. Se tiver uma religião te apresentando outro evangelho, não tem esperança. A esperança é essa. Já pensou uma religião que te ensina vive e morre, vive e morre? Irmão, morrer é ruim demais. Concorda comigo? Agonia da morte. Ah, pastor, nós estamos pagando os pecados. Não tem homem nenhum que seja capaz de pagar pecados. Só Jesus tem poder para pagar pecados. E Ele pagou todos os nossos pecados pendurado numa cruz, irmãos. Não aqui nesse lugar, nem aqui, nem na era vindoura. Não há ninguém que tenha capacidade de se salvar sozinho. Não adianta eu praticar o bem, não adianta eu fazer coisas boas. Disse o profeta Isaías que as coisas boas que eu faço não passam de um trapo de imundícia. Pastora, a senhora está querendo dizer que alguém como eu não pode ser bom? Não. Bom, disse Jesus, é o nosso Pai Celestial. Agora, Ele te ensina. Ele me ensina a ser bom, mas enquanto você está nessa carnezinha, todo dia tu tem que aprender a ser gente boa, sim ou não? Porque todo dia tu quer fazer o mal. Toda hora tu quer fazer o mal. Jesus vem e muda você. Jesus vem e faz uma metanoia em você. Jesus vem e faz uma transformação em você. E tudo através da palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Irmãos, é muito forte quando Jesus diz, nunca mais vão morrer. Nunca mais vão morrer. Então Jesus aqui responde para os saduceus com muito amor, irmãos. Jesus responde aos saduceus aqui com muito amor. Que não há reencarnação, mas ressurreição daqueles que serão dignos de alcançar a era vindoura. Ou seja, os mortos não podem mais morrer. Só existe uma morte. E quando Jesus voltar, Ele vai prender a morte e ninguém mais vai morrer. Não vai morrer. Isso nos dá esperança. Imagine nós estarmos um dia em um milênio em que a morte não haverá, como alguém está cantando, não haverá mais câncer, não haverá mais morte, não haverá mais angústia, não haverá mais lágrimas. Tem que ser.
Você tem que crer numa coisa boa dessa. Não há outra coisa melhor do que isso. A morte é uma maldição. E Jesus venceu no Calvário. A morte é uma experiência ruim para se viver muitas vezes. Mas aqueles que morrem com Cristo ressuscitarão no último dia. Aplauda o nome do Senhor, queridos. Eu acho que você já ouviu falar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Obrigada, professora. O apóstolo Paulo foi um? Então ele não era saduceu. Então quando você lê as cartas de Paulo, você lê e percebe que Paulo, ele tem uma visão, o que, pastora? Farisaica. Ele tem uma visão teológica farisaica. Vamos ver o que Paulo falou sobre a morte e a ressurreição. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Ao 17. O que está escrito? Não queremos, porém, irmãos, que sejais, ou seja, que vocês não tenham conhecimento com respeito aos que, ou seja, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm. Então vamos lá, vamos apresentar isso aqui de forma mais clara. Nós estamos, um irmão nosso em Cristo, que nós amamos muito, morre. E aí você está ali vê aquela pessoa que você ama muito, toda a igreja ama muito, está no caixão. Aquela pessoa que está no caixão, aí Paulo diz assim, olha, a respeito do que morre, não fiquem tristes. Alô? Não fiquem tristes. Se esse homem ou essa mulher morreu, salvo na pessoa de Jesus, preste atenção o que vai acontecer com ele. Continue, filho. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os mortos. Prossiga. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos, está dando uma explicação clara, precederemos os que dormem, prossiga, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos aí tem um segredo. Os mortos em Cristo. Ora, se eu estou falando da fé, se eu estou falando de uma doutrina de Cristo, se eu estou falando que a doutrina dele, que você crê nele, é da ressurreição, se você crê na ressurreição é porque você vai ressuscitar. É claro que eu vou ressuscitar se eu morrer antes da vinda de Jesus. Ontem nós tivemos um casamento aqui judaico-cristão. Então a noiva entra primeiro, fica aqui esperando o noivo vem, chega, fica ali no meio, convida ela vai até ele, eles se encontram. Tudo isso, esse simbolismo aí do capítulo 4 de Tessalonicenses. A noiva vai ao encontro do noivo nos ares. Isso, a igreja que está viva. Mas antes da igreja que está viva subir, a igreja que morreu, ou seja, os crentes em Jesus, que hoje estão mortos, eles vão ressuscitar e vão se encontrar primeiro com Jesus e depois a igreja viva vai se encontrar. Você crê nisso? Irmão, para você crer nisso tem que ter fé mesmo.
Mas é melhor crer nisso do que não crer em nada ou crer em outra coisa que não seja a palavra da verdade. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Como disse a um amigo meu, tu vai ter algum prejuízo se tu crer? Não, então continua crendo. Pior é você não crer e no dia descobrir que foi tudo verdade e você não creu. E os que já morreram como filhos de Deus estarão vivos diante dele. Lucas 20:38. Essa parte é muito importante. É sobre isso que nós vamos falar a semana que vem. Vamos fazer uma introdução sobre isso no sábado. Versículo 38 do capítulo 20 de Lucas. Você pode colocar aí, meu filho, por favor? Ora, Deus... Ei, como é que é? Eu não ouvi. Irmãos, pensa a bagunça da eternidade, Deus matando, fazendo viver, matando, fazendo viver, matando, fazendo viver, para você ficar melhor. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Quando Deus fez você no ventre da tua mãe, Ele te fez alma vivente. Ele não fez um pedaço de carne que vai só ser enterrado. Ele fez alma vivente. É por isso que Deus é contra o aborto. Porque aquele bebezinho ainda informe no ventre de uma mãe, ele já tem alma. E todas as almas estão diante de Deus. E aqui Jesus responde categoricamente. Por isso eu quero deixar claro para vocês, diz Jesus aos saduceus, por isso que vocês, Israel, têm pais espirituais, e o pai de vocês, todos eles estão vivos na eternidade. Abraão, Isaque e Jacó, vivos. Eu vou falar muito sobre esse assunto, que sábado vamos falar sobre isso. Sabe o que foi interessante esse diálogo aqui? Os saduceus ficaram convencidos. Ficaram pasmos. E a Bíblia diz que todos ouviram Jesus explicar a lei de Deus e se maravilhavam. E disseram, uau, que doutrina! Porque no fundo, irmãos, as pessoas querem a verdade, sim ou não? Elas só não sabem o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. A história e a Bíblia, infelizmente, os discípulos viveram debaixo de muita perseguição, não puderam escrever quantos fariseus se converteram, mas as sinagogas ficaram lotadas do conhecimento verdadeiro de Deus por causa do Filho de Deus. Ora, se a samaritana creu que Jesus era o Messias, imagine o Nicodemos. Se uma mulher frágil, cheia de problemas psicológicos, com casamentos arruinados como ela viveu, ela creu em Jesus. Imagine um Nicodemos, o doutor da lei. Nós vamos já ler o texto de que Nicodemos conversa com Jesus, mas sabe como ele começa o texto com Jesus? Mestre, ele começa falando, mestre. Vejo que você vem de Deus, porque ninguém viu tamanha sabedoria no homem como você. Nós estamos falando, queridos, de um homem que era doutor da Torá na sua época. Olhou para um rapaz de 33 anos e disse, você é o cara. Você só pode ser o enviado de Deus para salvar o seu povo Israel. Irmãos, isso é tão maravilhoso que eu fico pensando, essa glória que foi derramada de Deus para a humanidade foi tão forte que soprou em mim e em você. E nós estamos aqui nessa noite falando desse nome, dessa pessoa
que nos deu resposta para a vida eterna. Aleluia. João capítulo 3. Vamos ler, por favor, queridos. Versículo 1 ao 7. Que isso, irmãos? Que diálogo lindo é esse? João capítulo 3, versículo 1 ao 7. O que diz a palavra de Deus? Havia entre os... Estamos agora falando do outro grupo, sim? Fariseus. Um homem chamado Nicodemos. Um dos principais dos... Homem muito importante. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Jesus não quis nem saber do elogio. Olha o que Jesus fez. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, quebrou o fariseu. Ora, para os saduceus, ele quebra a reencarnação. Para os fariseus, ele quebra a reencarnação. E o fariseu diz: tu está querendo dizer o quê? Vamos lá, prosseguindo, vamos lá. Continua. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer cedo? Irmãos, show. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer? Que pergunta interessante. Tu está querendo dizer que os saduceus estão certos? Vamos lá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água. Mexeu com os essênios agora. Mexeu com os essênios agora. Inclusive, até os dias de hoje, os saduceus, os fariseus, os judeus hoje, os rabinos fariseus, têm raiva dos essênios. Porque os essênios achavam que era só mergulhar no rio, ficava puro. E também não é tão simples assim. Primeiro eu me arrependo dos meus pecados. Primeiro eu caio em si. Depois eu peço para alguém me mergulhar. Porque eu quero sair daquele lugar transformado. O banho batismal significa limpeza. E ele diz: quem não nascer da água e do... Ei, meu querido irmão, se você já nasceu da água e do Espírito, eu quero te dizer uma coisa: bendito seja tu. Porque não foi você que escolheu isso, foi Ele que te escolheu. Todo mundo poderia ser salvo, todo mundo poderia conhecer o Evangelho, todo mundo poderia discernir o que nós estamos discernindo essa noite. Por que não conseguem? Porque não tem o Espírito. Porque não tem o Espírito. E aqui Jesus deixa claro, não é voltar ao ventre da mãe, não é depois de velho nascer de novo, mas tem que nascer da água e do Espírito, receber o toque de Deus, mergulhar nas águas e dizer: eu quero ser uma nova criatura. Eu gosto de falar dos novos convertidos. O irmão José Kleber, por exemplo, que casou ontem aqui. Uma pessoa que se converteu há uns 4 anos atrás. Ali no centro histórico da cidade. Vivia com a cabeça completamente fora. Jesus tocou aquele homem, salvou aquele homem, transformou aquele homem. Ontem ele estava casando com uma crente entre nós aqui. Irmãos, quando Deus toca nas nossas vidas, nós mudamos. Nós começamos a perceber que algo está acontecendo. E isso não vem de vós, é dom
de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Observe aqui, ele diz que tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Não adianta você chegar na porta do céu e dizer, Senhor, sou eu, Gláucia. Sabe quem eu sou? Eu sou uma pregadora. Eu já preguei, eu já fui para tantas nações. Se você não tiver salvo na pessoa de Jesus, você não vai entrar, mesmo você sendo um pregador. Se você não tiver com a sua vida na presença de Deus, não tem nada que pague a tua salvação. A salvação é um dom de Deus. Ela é gratuita para aquele que crê. Continue, por favor. O que é nascido da carne, irmãos, tá óbvio ou não? A gente nasce na carne uma vez. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. São duas coisas diferentes. O ser humano nasce da carne, mas nós temos que nascer do Espírito, Jesus disse. Continue. Não te admires de eu te dizer. Por que Jesus falou isso, queridos? Porque ele estava falando para um fariseu que já se sentia salvo. E por que ele se sentia salvo? Porque ele era um grande religioso da lei. Ele conhecia a Torá completamente, mas ele fazia tudo daqui para fora. Nada era dentro. Por isso que Jesus confrontou muitas vezes com o fermento dos fariseus. Vocês fazem tudo para se mostrar. Vocês fazem da religião uma diadema. Eu estou falando para vocês nascerem de novo. Algo tem que queimar dentro de vocês. E o primeiro ponto, e se vocês continuarem lendo aquele texto de Lucas capítulo 22, 20 que eu li com vocês, vocês vão perceber que a próxima discussão de Jesus é com os fariseus. Os saduceus vão embora e os fariseus dizem assim, ele calou os saduceus. Pois agora vamos lá. E eles vão até Jesus. E aí um jovem fariseu disse, deixa eu testar ele. Jesus, qual é o principal mandamento? Ele disse, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Que é uma coisa que fariseu não faz. É amar os outros. Saiu devagarinho, do mesmo jeito que os saduceus saíram. A resposta de Jesus é para a minha alma, é para a tua alma, é para a nossa mudança, queridos. É por isso que Jesus, quando veio, ele mudou a história da humanidade. Tudo é antes e depois dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o príncipe de Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel. Importa-vos nascer de novo. Eu quero parar aqui. Senão eu vou continuar pregando. Eu quero encerrar. A proposta de Deus para o homem não é voltar ao ventre até se tornar uma pessoa boa. A proposta de Deus é o poder dele entrar em você e transformar a tua vida completamente, de uma vez por todas. Pastor, isso é fácil? Nunca te disse isso. Se você me perguntar se eu estou me convertendo, ainda estou me convertendo. Se você me perguntar, pastora, por que a senhora ora? Porque eu quero me converter. O homem que para de orar, ele parou de ser salvo. Se você quer de fato compreender quem é Jesus, volte a buscá-lo. Jesus, ele nos convida a nascer da água e do Espírito. Significa que ele quer recomeçar algo com você. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó tem um filho, nos deu para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e para dizer a nós, você tem uma outra oportunidade de se encontrar com Deus Todo-Poderoso. É somente através do Filho de Deus. Nossa única oportunidade, meus queridos irmãos, de voltarmos a Deus é Jesus Cristo. Eu vou ler alguns textos das Escrituras, para não ficar em minhas palavras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. Pastora, não precisa nascer de novo? Lá da barriga da mamãe? Minha mãezinha está aqui. Eu não preciso voltar para a barriga dela. Mas alguém está dizendo aqui, e eu creio na palavra, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nasceu de novo. As coisas antigas se passaram. E eis que surgem coisas novas. Quando nós nos convertemos a Jesus, sabe o que acontece, meus amados irmãos? Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenera. Nós recebemos uma nova esperança. Nós cremos na ressurreição dos mortos como herança, onde jamais morreremos de novo, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quem morreu com temor e fé em Cristo está vivo agora diante do Deus Pai. E ainda temos uma esperança no céu. Se eu desse esse microfone para vocês darem testemunhos aqui, Eline, quem diria? Um dia sentadinha e ouvindo a palavra de Deus. Estava tão longe. Agora está aí tão perto de ti. Romanos capítulo 10 diz que a palavra está perto de você. A palavra está perto de você. Na tua boca, no teu coração. Se tu confessares e creres, tu serás salvo. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Efésios capítulo 4, e vamos encerrar aqui. Versículo 22 ao 24. Efésios, livro do Paulo, do apóstolo Paulo, a carta de Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos abandonem o velho homem. Deixem as coisas antigas, as práticas antigas, que se corrompem segundo a concupiscência do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como a gente faz isso? Estamos fazendo isso hoje, queridos. Estamos renovando o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Pela palavra. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade.